Cheios da graça de Deus, estamos reunidos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, participando da Santa Missa, celebrando a liturgia do quarto domingo da Quaresma, o domingo letare, o domingo da alegria, celebrando esta missa pelas famílias, especialmente pelas famílias do SCC, os casais que vivenciaram o SCC, encontro de casais com Cristo, e de modo muito especial, nesse ano, nós celebraremos os 20 anos da criação do SCC aqui na nossa paróquia do Imaculado Coração de Maria. Então já entramos nesse espírito de louvor, de ação, de graças a Deus por essa longa caminhada, por esses casais que já vivenciaram o SCC, já fizeram essa experiência concreta com Jesus, no conhecimento da pessoa de Jesus. E muitos desses que perseveraram e continuam perseverando nessa caminhada, buscando ser sempre um sinal da presença do amor de Deus, no que diz respeito à evangelização das famílias, no que diz respeito à vivência dos valores sagrados do Evangelho, dos valores sagrados da família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Então, tudo é motivo para rendermos graças a Deus, para louvarmos o Senhor, para bendizermos o Senhor. E assim, meus irmãos e irmãs, aqui estamos vivendo nossa caminhada de fé. Estamos tomando parte desse banquete, o banquete da vida, do amor, o banquete que nos é oferecido, o alimento que sustenta, fortalece, anima a nossa fé, a nossa caminhada cristã, e assim alimentados, nós podemos ter forças, coragem, sabedoria, discernimento para o reconhecimento de nossas fraquezas, de nossas fragilidades. E assim, reconhecendo essa nossa condição de homens e mulheres fracos na fé, que somos todos sujeitos a cair também no erro, no pecado, nós podemos aqui experimentar a graça de Deus. Podemos aqui experimentar a bondade e a misericórdia do Pai, que nos chama, nos convida para que possamos nos reerguer. Então, este alimento sagrado nos faz fortalecidos para a gente poder se levantar, para a gente poder assumir este compromisso, assumir essa atitude de retorno, de volta para a casa do Pai. Hoje, já celebrando a liturgia do quarto domingo da Quaresma, este domingo, que a liturgia nos faz
experimentar essa alegria, viver essa alegria. O domingo da alegria nos convida para nos deixarmos ser movidos, impulsionados pelo Espírito da alegria, da fé, da esperança na vitória de Cristo sobre a morte. Nós refletimos sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus para conosco. Toda a liturgia da palavra nos conduz para essa meditação, essa reflexão sobre esta manifestação amorosa de Deus em nossa vida. Precisamente o Evangelho que nós ouvimos, o Evangelho de São Lucas, o capítulo 15, essa parábola que tenho certeza, muito conhecida por todos nós. Muitos conhecem esta parábola, intitulada como a parábola do filho pródigo ou a parábola do pai misericordioso. Não importa o título que nós atribuímos a ela, o que importa de fato são os ensinamentos que nós podemos tirar desta leitura, dessa mensagem do Evangelho para a nossa vida cristã. E que aí a gente possa pensar também sobre nossas atitudes, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada de fé, sobre as nossas ações, sobre esse caminho que nós fazemos, para que assim a gente possa bem pensar quem somos nós, né? Como nós estamos vivendo bem nossa fé, como nós estamos nos comportando diante do plano de Deus, do projeto de Deus. A parábola é clara, se contextualiza a partir daquelas críticas feitas à pessoa de Jesus. Jesus que veio para os pecadores, Jesus que veio para salvar, Jesus que veio para curar, libertar, Jesus que veio anunciar o reino de Deus, de paz, de amor, de justiça, de perdão. Jesus que veio para nos salvar a todos da morte, do pecado, nos resgatar, nos fazer homens e mulheres novos. Tudo agora é novo. Então nós somos chamados para que possamos, de fato, nos revestirmos dessa graça divina, do homem novo que é Cristo Jesus. Então Jesus está ali pregando, ensinando, e os publicanos e pecadores, todos acorriam ao seu encontro, todos buscavam ouvir os seus ensinamentos, e ali estavam presentes. E Jesus acolhe a todos, acolhe, porque Jesus é a expressão, é a revelação do amor do Pai. E Jesus vai certamente fazer festa, né? Vai participar de banquete também com os publicanos, com os pecadores. Jesus vai estar no meio deles. Entretanto, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, aqueles que se achavam santos, puros, aqueles que eram
os fiéis à lei, esses criticam a Jesus. Esses olham para Jesus com um olhar diferente, um olhar de rejeição. E aí, então, Jesus vai contar esta parábola que muito nos fala para nós, desse pai que tinha 2 filhos. E o mais novo, então, toma uma atitude esta de deixar a casa, de deixar o convívio familiar, de deixar a comunhão com o pai, para se aventurar, para ir fazer uma experiência diferente, para sair, para buscar estar vivendo em outra realidade, fora da comunhão, fora dessa intimidade com o Pai. Ele vai quebrar, ele vai fazer essa ruptura. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai respeita a liberdade do filho. O pai vai fazer conforme o filho lhe pede. Aceita o pedido. E ele, depois de algum tempo, ele vai abandonar a sua casa, seu lar, e vai sair pelo mundo afora. Mas chega um determinado momento que ele vai se encontrar numa situação profunda de miséria, porque esbanjou tudo, não tinha mais o sustento, chegou a passar fome, nem sequer ele era digno de comer a comida dos porcos. E é interessante a gente pensar isso, porque naquele tempo os porcos eram considerados impuros. Então a gente vê aí que aquele homem, chegou a esse ponto de nem sequer ter dignidade para comer. Veja o tamanho, a miséria da comida dos porcos que eram tidos como impuros. Então a gente vê aí essa situação desse filho mais novo, que abandona o lar, que deixa o convívio familiar, a intimidade com o pai, que larga, que quebra a ruptura, que quebra a comunhão, que vai fazer essa ruptura com a aliança do pai. E aí vai se aventurar, vai viver uma vida. Mas quando ele se encontra na miséria, quando ele se encontra numa realidade profunda de sofrimento marcada pela dor, ele então se lembra da casa do Pai. Veja, meus irmãos e irmãs, isso é um grande ensinamento para nós, porque a gente vê aí nessa atitude desse filho mais jovem, o filho mais novo, a gente vê uma atitude também de profunda humildade, quando ele é capaz de se dar conta de si e pensar consigo: quantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui nesta situação de miséria, de fome, passando necessidade. Então ele cai em si. Foi preciso ele sair de casa, foi preciso ele sair do convívio de casa, da família, da comunhão, da intimidade com o Pai, para que ele pudesse fazer esta experiência, buscando viver outros valores, outras realidades, buscando a felicidade. Certamente desejava ser feliz,
porque não encontrava a felicidade, não era ainda capaz de sentir a felicidade dentro de casa. Então ele vai buscar fora, quando na verdade a felicidade está dentro. Não é fora que nós vamos encontrar a felicidade. Não é fora que nós vamos encontrar a resposta para os nossos problemas, para as nossas situações difíceis, para as nossas realidades. Na verdade, nós vamos poder ser felizes nesta comunhão com o Pai. E aí, meus irmãos e irmãs, a gente vê este jovem que vai cair em si, que vai se encontrar no fundo do poço, mas ele é capaz de tomar uma atitude. Vou me levantar, vou voltar para a casa do Pai, do meu Pai. E ele então vai fazer um propósito muito interessante. Ele não vai voltar e se achar também ainda, como que filho, pensando ele, eu vou voltar para minha casa, eu tenho direito, isso. Não, ele volta, mas com essa atitude. Vou fazer essa confissão, dizer para meu pai: pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de me chamar de teu filho, mas trata-me como a um dos teus empregados. Quer dizer, a gente vê aí esta realidade desse jovem. Ele se acha agora indigno, ele se acha agora nesta situação profunda de humilhação, nessa situação profunda de miséria. Ele se acha agora sequer capaz de ser considerado filho, mas ele deseja tão somente ser tratado como um dos empregados. E aí então ele dá um passo importante, o passo da vida, o passo para a felicidade verdadeira, que ele pensava estar fora, quando na verdade estava dentro. Então ele vem ao encontro do Pai, volta para junto do Pai, e ainda ao longe a gente vê no relato do Evangelho, o pai estava ali quando viu que o filho estava voltando. E ele então, o que faz? Talvez o pai podia ter batido as portas. Talvez o pai podia ter fechado o coração. Talvez o pai podia ter dito: não mais te aceito, porque tu abandonaste o lar, porque tu foste infiel, porque tu largaste tudo. No entanto, o pai fez o quê? Foi às pressas, correu ao encontro do filho. O que fez? O abraçou, o beijou, o acolheu. Ele fez a confissão, a gente vê aí, o filho ainda foi capaz de dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. Mas o pai sequer, ele vai ouvir essa sua confissão, porque a alegria estava muito contagiante. O coração do pai estava pulsando fortemente diante do retorno do filho. Que expressão de amor, que expressão de carinho, de ternura. É a alegria daquele que verdadeiramente ama de coração, ama de verdade, que mesmo diante das infidelidades, mesmo diante das fraquezas, mesmo diante das situações que fazem sofrer, não guarda mágoa. Pelo contrário, está sempre de braços abertos para acolher. Então, vai o pai fazer festa.
vai preparar um banquete, fazer festa, comida, dança, vai devolver a dignidade para aquele filho que havia perdido tudo, túnica nova, roupa nova, anel do dedo, sandália nos pés, para dizer: tu agora está voltando à sua verdadeira vida. Então isso é interessante. O pai devolve a dignidade, o pai devolve a vida para o filho. O pai o abraça com carinho, com amor, se alegra, faz festa, convida-o para dentro de casa. Então ali a gente vê, o pai não vai tratá-lo como empregado, o pai não vai dizer: tu fizeste isto, pois agora tu serás castigado. Tu vai ser tratado mesmo como um escravo, um empregado ou aquilo outro. Não, o pai acolhe como filho. O pai é pai. Pai nunca deixa de ser pai quando ama de verdade, como mãe. A gente não pode imaginar o amor da mãe, o amor de uma mãe verdadeira. Então aí a gente vê esta situação tão bonita do pai e do filho arrependido que volta para o coração do pai. O abraço do perdão, do acolhimento, do aconchego, do carinho. Veja a segurança do filho. Veja que expressão também de alegria do filho. Sentir-se amado, mesmo tendo sido infiel, tendo praticado o mal, abandonado o lar, mas ele se sente agora sim feliz. É aí onde está realmente a felicidade. Pensava que fosse lá fora, mas ele estava feliz dentro de casa com seu pai. É isso que muitas vezes nos acontece. Quando a gente abandona a nossa fé, abandona a nossa religião, abandona a nossa casa, abandona a nossa igreja. Às vezes a gente deixa, por uma situação qualquer, por uma decepção ou por outra realidade qualquer que seja, a gente deixa o nosso convívio com Deus, a nossa intimidade, a nossa fé. A gente vai renegar a fé que nós recebemos no batismo e se vai aventurar, se vai procurar outras realidades. E de repente a gente pode se encontrar consigo mesmo e pensar o erro que nós cometemos. Ou mesmo quando a gente fica fora da igreja, ou mesmo quando a gente não busca a Deus. Quantas vezes isso não nos acontece? Que a gente se afasta de Deus, fica longe de Deus. E vamos nos lembrar de Deus justamente quando o quê? Quando o sofrimento nos bate à porta. Aí sim a gente vai se lembrar de Deus. Enquanto a gente está bem, está muito bom. A gente não se lembra de Deus, a gente não busca Deus, a gente não quer saber de Deus. Mas quando vem a dor, vem o sofrimento, vem a decepção na vida, a gente se lembra de recorrer a Deus, buscar a Deus. Então isso é um ensinamento para nós. E tenhamos a certeza de que Deus está sempre de braços abertos para nos acolher e nos dar o seu perdão, porque Ele deseja e espera de nós tão somente isso, essa atitude de coragem, firmeza, de se levantar, reconhecer a fraqueza. Ele respeita a nossa condição, Ele respeita a nossa liberdade. Somos livres para escolhermos a vida ou a morte, mas Ele está sempre pronto a nos acolher. O filho mais velho
entretanto, esse vai reagir de uma forma muito diferente do acolhimento do pai. O que é que está acontecendo? E aí os empregados vão dizer: é teu irmão que voltou, e teu pai mandou preparar uma festa, mandou matar o novilho mais gordo, o teu pai mandou fazer festa. Ele fica indiferente, se fecha e vai dizer para o pai: ora, eu nunca te larguei, sempre estive contigo, sempre estava contigo, mas tu nunca sequer me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora vem este teu filho que esbanja tudo com prostitutas e fazes para ele uma festa. Veja aí a atitude do filho mais velho, o fechamento, essa atitude de indiferença, essa atitude de discriminação, de preconceito, esta atitude de quem não é capaz de abraçar a graça de Deus. Ele não deixou o pai, ele permaneceu sempre junto do pai, mas existe uma diferença, porque a sua relação com o pai não era uma relação profundamente marcada pelo espírito de amor, uma relação filial. Era uma relação como que de empregado e patrão. No entanto, a gente vê, né, que o pai vai ficar triste com esta reação do filho e vai chamá-lo a atenção. Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Ele não tinha esta consciência, achava, né, que de fato esta relação era de fato uma relação somente de patrão, empregado, porque ele não ainda tinha experimentado o verdadeiro amor do pai. Então aí a gente vê o fechamento. O que acontece também conosco, muitas vezes quando alguém, né, retorna, quando a gente vê, né, quando nós vemos irmãos e irmãs nossos que se convertem, que mudam de vida, deixam a nossa casa, nossa convivência e vai para fora, depois volta, se arrepende e volta, a gente sempre olha com um olhar diferente. Às vezes a gente se acha mais puro, mais santo, mais justo, né? E a gente quer desprezar, rejeitar, não pode mais, não aceitamos mais, não queremos. A gente também muitas vezes agimos como o filho mais velho. Por quê? Porque nós estamos sempre presentes, participamos muito da igreja, estamos sempre presentes nas missas, comungamos, rezamos e tudo, mas a nossa relação com o Pai ainda não é uma relação mesma profunda de intimidade, de comunhão, de alguém que realmente é capaz de se deixar ser envolvido totalmente pela misericórdia do Pai. Por isso desprezo o outro. Eu estou sempre aqui, sempre presente, sempre procuro cumprir com as minhas obrigações, mas vem agora um que deixou a nossa convivência e agora é tratado com festa, com alegria. Aí então a gente vê nossa ação, nossa atitude, que é semelhante a essa, porque a gente acha que nós somos mais merecedores. Às vezes a gente até reclama, por que que Deus faz isso? Eu participo sempre ativamente da caminhada da igreja, mas eu peço tanto, rezo tanto, procuro, faço promessas, nunca, parece Deus não ouve minhas orações. A gente fica às vezes até revoltado. Então aí está, portanto, para nós este ensinamento da misericórdia de Deus. O que é que Deus quer de nós? É o nosso arrependimento. O Pai misericordioso é Deus. Nós podemos pensar, nós
Somos muitas vezes esse filho jovem, mais novo, e somos muitas vezes também esse filho mais velho que não aceita o retorno daquele que errou, daquele que pecou, daquele, que foi fraco na fé. E a gente se acha mais santo, mais puro. Então, meus irmãos e irmãs, é este ensinamento que devemos guardar no nosso coração. Vamos realmente viver esta palavra que nos foi proclamada. Vamos pedir sempre a graça de Deus. E Deus nos dê força, coragem, para a gente se levantar, se reerguer, voltar. Quaresma é tempo de volta, de retorno para junto do Pai, de a gente buscar a comunhão com o Pai. Se nós quebramos esta comunhão, voltemos para junto do Pai. Tenhamos esta consciência, se não buscamos a Deus, isso já falamos muitas e muitas vezes, se não buscamos a Deus pelo amor, buscamos pela dor. E isso é algo que realmente faz parte do nosso existir, porque por mais que seja a nossa vida de indiferença, de distanciamento de Deus, mas quando nós caímos no sofrimento, na dor, na miséria, a gente se lembra de Deus, a gente busca a Deus, porque é nele, é na comunhão com Deus que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.